A gente deveria estar te vendo, eu não sei se a gente deveria estar te vendo, mas só para avisar, que às vezes as pessoas esquecem. Vamos começar, comecei a gravar. Boa noite, gente. Oficialmente, vamos falar hoje do capítulo, da parte 2 do livro do Gestão com Propósito, que é o maior capítulo. Eu tentei separar algumas perguntas aqui para a gente ser produtivo nessa discussão e conseguir avançar bastante, que é um dos capítulos que eu mais gostei. Eu não fui muito para frente não, mas esse aqui eu curti um bocado. Ele fala sobre o desenvolvimento do roxinho corporativo de forma mais prática. E a primeira coisa que ele inicia falando é sobre essas considerações iniciais para definir o roxinho corporativo, que pega uma visão mais completona ali de análise de mercado, informação sobre clientes, input dos colaboradores, um tanto de coisa. Eu queria saber de vocês, para a gente trocar uma ideia, a empresa de vocês, as experiências que vocês tiveram, passaram por qual momento, né? Em que momento que estão nesse momento de definição das visões corporativas e consequentes desdobramentos do roxinho? Porque essa etapa do ano é um momento onde as pessoas estão parando, estão refletindo mais sobre isso. E acho que é legal a gente trocar uma ideia sobre, né, os momentos, o uso desse assunto, desse tema nas empresas aí que vocês estão trabalhando, vivendo. Fique à vontade, tá? Eu posso começar. Eu sou responsável por esse tema aqui na Edux. Então, hoje a gente está na fase já de fazer o desdobramento. Eu estou lá na frente, estou fazendo o desdobramento das metas do segundo nível. Então, teve um planejamento estratégico que é de 5 anos. Ele está mirando 25, 30. Todo ano ele é revisado, atualizado. Então, esse movimento é feito lá por meados de agosto. É aprovado em conselho, como a gente tem capital, ação, tal, uma empresa listada, então tem um processo de validação dessa estratégia. A partir dela, a gente inicia a definição da meta do CEO e das directs, né, que é a diretoria executiva. Essa definição de metas, ela olha para o planejamento estratégico, então a gente faz um exercício todo de conectar as metas com esse planejamento estratégico. O CEO propõe dos VPs, a gente tem uma rodada de catball, né, de alinhamento horizontal entre os VPs e o CEO. Aí eles entendem que aquela é a meta deles, né? E fazem ali o check in hands, é isso aqui que a gente vai fazer mesmo. E depois a gente faz o desdobramento com cada VP para os seus diretores. Então ainda é um formato mais tradicional, bem top-down. Esse ano a gente vem abrindo espaço para forçar mais com que o bottom-up funcione. Então a gente deu o dever de casa para os demais níveis de liderança para fazerem um mini Hansei, entenderem o que foi aquele ano e provocarem seu nível acima com conteúdo para fazer esse desdobramento, né? Está funcionando bem, mas aqui a gente tem muitas lideranças. Então, para vocês terem ideia, eu tenho 7 vice-presidentes, 40 e poucos diretores, então cada VP, né, com seus diretores, a gente faz diretor a diretor esse desdobramento para no nível do gerente, e aí os times abaixo de gerente refletem a meta do gerente, que são temas prioritários, com indicadores claros, de acompanhamento e monitoramento. É uma visão super granular e diferente aqui dos próximos passos do livro, porque no nosso caso está vinculado ao bônus executivo, que é um ponto de atenção que ele fala aqui um pouquinho na frente. É assim que a gente vai por aqui, só para dar uma cor de como que funciona. Vocês fazem isso por aí? Nunca fizeram? Estão pensando em fazer? Como que tá? Eu tenho uma pergunta, Deisa. Quando você define no primeiro nível, você define já com os números ou vocês fazem macro assim e depois, quando chega lá no segundo nível, que vocês vão definindo o indicador e quanto entregado do indicador, sabe? Não, a gente define indicadores para todos os níveis. Então, a gente tem CEO com as suas metas são indicadores objetivos, medidos com faixa mínima de atingimento, faixa ideal, faixa máxima. Aí tem uma memória de cálculo. Ei, ó, tá tudo bem? Bem-vindo, boa noite.
gente já está aqui começando a discussão da parte 2. Fique à vontade, se junte a nós. Então, a gente define todos os indicadores. Então, hoje, para vocês terem ideia, a gente tem mais de 1.000 indicadores individuais que são monitorados dentro do modelo. Porque eu faço recortes diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, a receita de uma marca de ensino. Quando eu desço para o nível regional, aquele regional tem o recorte da receita da regional dele. Quando eu venho para a unidade dessa regional, eu tenho o recorte de receita daquela unidade. Então, todos esses recortes, para mim, são indicadores diferentes. E aí é super objetivo. Esse ano específico de 25, a gente está entrando com indicadores voltados para projetos. Alguns deles vão ser milestones, vão ser marcos, não vão ser objetivos, porque são projetos de muito longo prazo. Então, a gente entendeu que deveria trazer isso para o sistema de metas priorizado para reforçar a importância de colocar energia nisso. Senão, a gente engolia o futuro só focando no presente. Então, hoje a gente está trazendo as metas mais de gabarito. Eu resisti um bocado a esse modelo, mas entendi que faz sentido para reforçar essa visão de negócio, de que a gente precisa colocar energia nas coisas da frente, né, na construção do futuro. Então, hoje o painel do indivíduo é composto por metas objetivas de indicadores e por metas mais projetizadas também. E, Renan? Assim, o nosso aqui, assim, não sei suas realidades aqui, mas assim, a área da saúde, como foi que é o meu caso, hospital filantrópico, interior de Minas, quando você dá um desdobramento assim, eu acho que se eu falar aqui que é roxinho, o pessoal cai para trás. Aqui a gente, tipo assim, a gente começa numa célula assim, dentro da operadora, bem pequenininho, entendeu? Tipo assim, igual, por exemplo, eu chego para o meu presidente e eu falo com ele assim, qual que é o planejamento do hospital? Qual que é o norte verdadeiro? Onde o hospital quer chegar? Eles não sabem responder isso. O gestor do hospital não sabe, o conselho, entendeu? Eles não têm visão nenhuma. Igual, por exemplo. Oi, Maurício. Não, só falando que essa é uma realidade da maioria das empresas, né? Jesus, né? Isso é mais comum. Como assim ele não sabe, né? Quem vai saber, né? O que eu fiz, né, no decorrer da minha carreira? Eu tenho muita pegada de ser dono da empresa, apesar de eu trabalhar em fundação e tal, assim. Eu deixo muito claro para minha parte, para o meu presidente, que o hospital ele é um negócio. Às vezes as pessoas não enxergam ele como um negócio. Então a gente tem que dar resultado. Aí, uma vez eu briguei com o conselho, porque o conselho falou que era filantropia, não podia dar lucro. Eu falei assim, uai, mas se não dá lucro, a gente quebra. Então, assim, eu lembro, eu era até mais novo, eu tinha tipo, 26 anos, né? O conselho falou, não pode dar lucro, não. Eu levantei e falei assim, deixa eu explicar para vocês a diferença de privado e filantropia. Privado, eu compro uma Ferrari para mim. Filantropia, eu compro uma Ferrari para a empresa. É essa que é a diferença. Se não dá prejuízo, eu não faço nada. Mas isso tem muito tempo, tem 12 anos atrás que eu lembro. Mas assim, nossa, aqui, igual, por exemplo, eu estou começando, eu montei planejamento estratégico ano passado, mas o que eu geralmente eu faço? Eu penso como dono, eu falo, o que eu enxergo melhor para a empresa? Igual, por exemplo, um plano de saúde, ele precisa ter alguns controles, por exemplo, o plano de saúde sobrevive com 3 frentes. É verticalizar, atenção primária e hospital de transição. E o hospital de transição, estou estudando sobre isso, que eu estou um pouco na dúvida também, os resultados que tem. Se eu não trabalhar e plano empresarial, plano individual, ele não sobrevive. Então, eu traço as minhas metas, eu chego lá para o meu time, monto, porque o meu presidente, ele não sabe. Ele chegou para mim no início do ano que queria 20 mil vidas, a gente tem 14. Há 6 meses atrás, ele falou, não, vamos para 15, porque 20 mil vai ficar muito cheio o hospital. Falei assim, o problema não é o hospital cheio, o problema é que você não gira o leito. Se o paciente demora 8 horas para ter alta, se ele, já, depois que o médico passa lá, o problema não é espaço. Só que para você colocar essa cabeça de um conselho, é bem difícil, né? Mesmo que você traz número, dados, né? Fala assim, ó, Sírio Libanês está rodando com 2 horas de direita. Se o Sírio, que é o Sírio, roda com 2, aqui a gente roda no mínimo com 8. Então a gente está no processo. Aí eu faço uma célula bem menorzinha e ataco pontos, assim, uma operadora. Eu abri 4 a 3 agora, que eu estou dando treinamento para o meu time. Aí os A3 a gente está abrindo, um é de receita, um é de processos, então a gente está. Aí eu faço isso para tentar escalar depois lá para frente, porque eu falo, eu fiz essa pergunta. Portanto, quando eu entrei no hospital, eu falei assim: o que vocês estão querendo? Aí o meu presidente falou: a gente vai dobrar de tamanho. Eu falei: tá, mas e aí?
o plano, para processo? O que vocês estão querendo? Ah, não, a gente quer que o plano ele dê resultado. Eu falei, tudo bem, resultado a gente dá, mas deu resultado, e agora? Próximo passo. Eu não tenho uma visão Uma assim de visão negócio, de mais longo prazo, né? E é não super tem negócio. comum. Você falou, você tem mil indicadores, eu fico pensando para acompanhar isso. Eu quase caio para trás. Eu crio 5 indicadores e acompanho. É muito mais, para mim, assim, é mais visual e enxergo. É, no meu caso, porque são pessoas diferentes, né? Então, cada pessoa monitora os seus indicadores no seu nível, no seu recorte. Esse monitoramento, ele não é centralizado. Eu apuro centralizado para ajudar as pessoas, mas elas já... o modelo de gestão da Edux roda há muitos anos, né? Então, a pessoa tem os seus 5, 6 indicadores. A pessoa são 5, 6 indicadores. Que quando eu junto a empresa inteira e combino todos esses indicadores, são mais de 1.000 que compõem essa variação, mas ela que acompanha, ela que monitora, ela que gerencia. O que a gente faz é indicar quais são esses indicadores que são priorizados. Mas eu tô contigo que eu acho que tem assim, primeiras as coisas primeiras. É difícil a gente definir um bom desdobramento, um bom nível, né, de roxinho chegando lá no indicador se a visão não está clara, né? Se o destino não está claro. O primeiro ano que eu estive aqui, para fazer esse desdobramento de metas, por exemplo, a minha pergunta sempre foi para esse lugar, né? A gente vai desdobrar qual estratégia? Porque para definir indicadores eu preciso estar alinhada a essa visão de futuro, senão eu desdobro para qualquer lugar, né? Isso não estava tão objetivo, porque eu estava passando por um ciclo de planejamento, de revisão, e então eu mirei na cultura, eu mirei longeão, falei assim, beleza, vamos só voltar para a cultura. Qual que é a nossa missão? É educar para transformar. Qual que é a nossa visão? É educar de norte do Oiapoque ao Chuí, trazendo uma educação, ensino de qualidade, tecnologia e todos os ensinos e entregando um bom aluno para o mercado, né? Um bom profissional para o mercado. Quais são esses valores? São esses. Tá, isso aqui é longeão, mas não dá para tocar, né? Educar do norte ao Chuí, do Oiapoque ao Chuí. Mas era o que tinha naquele primeiro caminho. Até que a gente foi construindo, forçando a necessidade de ter um planejamento estratégico para essa conexão ficar mais óbvia. Então, estou falando aqui de 3, 4 anos para fazer essa conexão. Também não acho que é rápido, não, né? E todo mundo está nessa maturidade, mas é uma construção longuíssima. E ainda tem muita coisa para caminhar aqui, não é pouca coisa, não. Ei, Pri, tudo bem? Agora tô te vendo. Tudo bom? Tá boa, eu tava em deslocamento aí, por isso que vocês Não, tá ficarem me vendo ótimo. andando aí, e agora eu abri a câmera. Não, que bom que você chegou. Ó, então, seguindo aqui para o nosso capítulo, ele fala desse começo, né, de definir uma visão de mais longo prazo para depois seguir para as outras etapas. O mapinha do roxinho do cronograma aqui da página 43 e 44 vai muito nessa linha. E a priorização. Na 45, ele começa a falar dessa priorização de tudo que recebeu de input. O que eu percebo é que tem gente que pula essa etapa de analisar esse começo, né, pessoas, empresas, e já parte direto para, peraí, vamos definir quais são os indicadores que a gente quer? E eu acho que aqui que está o ouro, né? A hora que a gente define, putz, deixa eu ver esse tudão. A forma como ele segmentou eu achei maravilhoso, cara. Que o cenário de negócio, input do cliente, input do colaborador, esse é o todo. É nesse lugar que a gente está. Dentro disso tudo, o que é prioritário? Para a gente começar a aprofundar e escolher esses caminhos. Achei isso aqui bem, bem maneiro. E achei bacana também essa parte, né? Começo aqui, ele, se fosse traduzir, né? É o puxando a capivara, né? Ele está comparando como que ele está comparando com o que ele está no mercado, né? Aí ele olhou isso, aí ele vai colocar essas principais métricas aqui relacionado ao, nesse caso, é um roxinho para consertar a empresa, né? Na cabeça, geralmente, a gente pensa sempre, vamos fazer um planejamento para algo bom, né? Uhum. Aqui é bom, né? Mas é para consertar um rumo, né? Na verdade, né? Às Aí ele vezes é está analisando, aí eliminar o esse gap, né? indicador tem que estar relacionado diretamente com a necessidade específica da empresa, né? Porque senão você corre o risco de só medir alguma coisa que não. Porque tem indicadores que são comuns, né? Mas será que esses indicadores comuns, de toda empresa, ele serve, né? Vai servir para esse caso, né? Por isso que analisar esse input é comparar também com os indicadores que a empresa já tem, né?
Fala, Sim. poxa, só isso aqui é necessário, eu preciso olhar algo mais, né? Até a gente alcançar esse determinado objetivo, né? Então, também achei bacana essa avaliação, né? Então, aqui é uma avaliação de mercado, né? Antes Parece que de... vai limpando, né? Limpando, assim, tem um tanto de coisa. Vamos organizar essas aqui primeiro, partir daí as Sim. próximas análises. Que esse aqui é o da companhia mesmo, né? É o momento atual do negócio, né? É o Exatamente isso. cenário, né? Sim, Mas também tem a visão. Ele lá no final, né? O input dessa visão que é alinhamento entre a visão e o planejamento anual, objetivos anuais representam a visão, e assim sucessivamente. Na página 46, quando ela fala que a conexão, lá na segunda linha, a conexão entre o atingimento dessas metas e seus pagamentos e bônus produziu comportamentos inadequados. Esse é um risco. Aqui o desdobramento de metas ele é vinculado a bônus. Então tem toda uma questão de competição versus colaboração. Eu acredito num modelo que é mais colaborativo, mas quando eu atrelo a bônus individual, as pessoas querem indicadores individuais, que elas conseguem sozinhas resolverem, dado que impacta o próprio bolso, né? Então é um equilíbrio que eu tento dar a volta, assim, mas é o para indicador da permitir que as pessoa. coisas... Aí você vê, né? É o indicador da pessoa. Mas não devia ter, né? Esse é o indicador relacionado à empresa, né? O Que a gente está lá processo, né? para o negócio, né? Não está para a pessoa individual, né? Então todo mundo tem que colaborar para o objetivo principal da empresa, né? Senão a pessoa, como acontece aqui, né? A pessoa atingiu de qualquer forma, né? Mesmo É isso. prejudicando a empresa, eu tô atingindo a meta, né? Só que eu tô dando desconto, tô fazendo negócio, fazendo contratos que não são muito bons para a empresa. Eu fechei a quantidade de vendas, bati a meta de vendas, mas aqui preço. Será que foi da forma correta, né? Da forma... É. Ô, Renan. Pode falar, Renan. Priscila. Minha câmera bugou aqui. Obrigada. Odê, eu não estou mais na empresa que você me conheceu apresentando. Estou indo para um novo desafio, agora, como a gente fala, né? Bobeira. Mas, como eu ainda não conheço muito bem a empresa que estou indo, ainda estou muito no processo de entender as coisas, eu vou falar da experiência passada. Onde você tá indo, E, André? então, eu estou indo para o sistema FIEP agora. Conheço. Aí, só que agora eu saí de analista para especialista, né? Melhorou um pouquinho. As coisas estão Eba. Sucesso. melhorando um pouquinho. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Mas da experiência que eu tive, eu trabalhava numa logística. E aí, dentro dessa logística, com essa questão da distribuição de metas, a gente sempre teve muita dúvida de onde surgiam essas metas, como que a gente escolhiam as metas, se seriam metas individuais, se seria departamento, se seria por frota, porque tem várias frotas de máquinas diferentes, né? Então, como que a gente ia fazer essa divisão? E a realidade até então, até os últimos dias que estava lá, não posso falar de hoje, mas acabava dividindo a empresa muito em silos, porque cada um olhava muito para si. Como é uma logística, a ideia era muito pegar o produto do cliente e entregá-la no porto com mantendo a qualidade, mantendo a segurança do colaborador, tudo aquilo ali. Então, nosso objetivo final era a entrega do produto lá no porto. Só que parecia que cada silo estava disputando entre si. Que aí a máquina tinha que disputar com quem estava fazendo a manutenção, que tinha que disputar com outro, que estava disputando com suprimentos, e chegava no final a gente não tinha essa meta corporativa, sabe? De precisamos entregar. Porque eu acho que se tivesse mais essa ideia das metas corporativas mesmo, e menos essa parte do individualismo que causa essa competição, nossa, ia desenvolver muito melhor, porque o pessoal ia pensar, poxa, eu vou colocar essa meta aqui para mim, mas essa meta atrapalha o cara que vai fazer a parte dos suprimentos e aí o nosso carregamento vai chegar atrasado. Então, essa parte de metas é muito sensível. E eu vejo muito problema ainda na como escolher, de onde que vem, para onde que vai. Esse é o caso real. É raro, mas acontece sempre, né? E quem que tá na vez? Érica. Fala aí, Érica. Então, quando a Priscila falou a palavra silos, eu me lembrei da página 48, que no final ele fala sobre quebrar e prevenir silos.
E aí eu me lembrei de um artigo que tem naquele livro Gamble Walk, que é Por Mais Fazendeiros e Menos Heróis, né? No sentido também de o líder querer resolver tudo, porque isso acaba formando esses silos, né? Então, assim, eu tenho minha meta individual, então, mesmo que o todo fique prejudicado, mas eu vou trabalhar naquela melhoria daquela parte, né? Hoje, na empresa, a gente tem metas coletivas, né, para o público operacional. Então, entra a parte da resultado financeiro da empresa para ser o gatilho. Então, se a gente, como empresa, alcançou esse resultado, então starta os outros indicadores. Então, na meta coletiva, todo mundo tem que contribuir, porque é Não para tem todo gatilho. mundo. E tem aí, a partir de analista, tem as metas individuais. Então, lá são vários estágios assim para você pleitear o bônus, né, no final. E também somando ao que vocês falaram antes, da questão, às vezes, a meta também, ele fala isso em alguma parte do livro, eu não vou lembrar qual agora, que aí as pessoas colocam metas também que no desafio, né? Aquela meta assim, vou fazer porque isso aqui eu sei que vai bater. Mas às vezes você não desafia o processo, né? E aí eu lembrei também de um artigo que um ex-diretor meu publicou no LinkedIn falando sobre isso. Às vezes a gente reconhece muito só o resultado. O livro do Mindset também fala sobre. O vídeo do Mindset no YouTube também fala sobre isso. E aí você não valoriza também o caminho para chegar lá, né? O processo que a pessoa aprendeu para poder trazer aquele resultado, né? Então, também o quanto é importante a gente olhar para o processo, para o desenvolvimento, e não somente apenas o resultado por si só, né? Certeza, trabalhosíssimo. Oi, Renan, conta aí. Eu li um livro do Falcone, eu acho que é o Verdadeiro Poder. Ele fala um pouco sobre isso, sobre metas. Tipo, o CEO dependia por exemplo, tinha o CEO, os diretores. Abaixo, a meta da pessoa abaixo do gerente não batia junto com a meta do diretor. E ele dependia dela. Às vezes é muito esse alinhamento para onde vocês querem chegar. Eu enxergo muito assim. Porque eu posso ter meus indicadores, mas se ele não lê com a minha operação, não adianta nada. Cada um está indo para um caminho diferente, cada um está seguindo o que acha melhor. Então, isso é muito tipo, para onde a gente quer chegar? Qual que é o nosso objetivo? Aí é muito alinhamento com o time todo, porque se cada um faz do meu jeito, tipo, eu vou fazer isso que para mim é melhor. Só que atrapalha na meta do meu chefe, por exemplo. Aí e a meta do meu chefe atrapalha o resultado da empresa, então não vai fazer, não vai gerar valor nenhum. E quem sai impactado no final é o cliente. Porque eu falo, se cada um trabalha de um jeito, cada um tem a sua meta estabelecida ali. No livro do Falcone ele fala sobre isso. Eu li esse livro há pouco tempo, aí eu achei interessante, eu não tinha pensado por esse lado, de que às vezes as pessoas estabelecem algumas metas que eu dependo da meta de baixo, só que não está condizendo com o resultado da empresa. Aí atrapalha para onde a empresa quer chegar. Essa responsabilidade eu sinto todos os dias quando faço desdobramento, porque ela recai sobre a minha área, porque eu sou o elo entre as áreas, né? Porque como eu desdobro vertical, eu desdobro assim, ó, VP, diretor, gerente. Então, eu que amarro e digo assim, ó, esse gerente aqui, ele deveria ter aquela meta lá para essas coisas se conversarem. Esse ano a gente avançou um passo que foi assim, ó, façam essa análise prévia, entendam com quem essas metas devem ser compartilhadas e conversem uns com os outros, porque esse alinhamento horizontal, ele tem que ser vivo, tem que ser o tempo inteiro. Eu tenho que convidar o meu par, né, o meu colega aqui, e tenho que convencer ele de que aquela meta é importante para nós dois. E a gente vai compartilhar essa meta. É uma trabalheira, né? Precisa ter esse relacionamento para não depender, aspas, de mim aqui, da área que eu cuido. Mas esse é o nosso papel, a gente é o elo. A gente fica assim, ó, tem que ter essa meta aqui, tem que ter essa meta aqui. Dada a estratégia, você tem que desdobrar isso, que é mais importante. E vai educando as nossas lideranças para terem esse sentimento. Hoje a gente teve uma reunião muito maneira, porque eu juntei 2 VPs que eles compartilham a mesma marca. A marca Estácio Aire, só que um toma conta de operação própria e outro de operações parceiras, mas é um aluno, é uma marca. E eu juntei os dois para fazer o desdobramento juntos deles. E aí eles colaborando um com o outro para dizer assim, ó, o seu diretor precisa dessa meta, porque isso vai me ajudar aqui na operação parceira. Achei maneiríssimo, porque é esse nível de avanço, né, que não é do primeiro ano, né, do segundo, mas que consolida esse desdobramento horizontal. Só para concluir, eu lembrei de uma história que eu ouvi de um amigo meu francês, eu não sei se é verdade, mas ele conta isso
ele fala assim que na guerra, alguma guerra que teve, que França, Alemanha, não sei quem, eles tinham que avançar para um espaço e aquele espaço eles acharam que era impossível de avançar. E aí o oponente alinhou e disse assim, ó, a gente vai para este lugar, a gente vai para Paris, a gente vai para Paris, é para cá que a gente está indo. Avisa todo mundo que a gente vai para Paris. E ele não tinha tempo de fazer todo mundo e desdobrar metas individuais, assim, ó, você vai cuidar do cavalo que vai entrar nesse caminho para lá. Não, só fala para todo mundo que a gente vai para Paris. Que as pessoas vão se reorganizar e vão entender como elas vão para aquele lugar. A gente tem que acreditar nessa competência, nesse entendimento das pessoas também. Se eu fico ali dizendo, você tem que fazer a tarefa A, B, C, e essa tarefa A, B, C que vai levar a gente para Paris, eu evito que as pessoas aprendam também, que elas descubram qual que é o caminho para chegar lá. E elas vão saber muito melhor do que eu. Boa. Maurício, conta aí. Então, a solução de um não pode ser o problema do outro, né? E isso é muito comum, né? Pra Nas caramba, empresas, pra né? caramba. Muito comum. Eu tive um diretor que falou aqui, eu tô cheia de história hoje, né? Eu vou parar. Engraçado que ele falou assim, fulano tem que ter a meta tal. Aí eu falei, por que fulano tem que ter meta tal? Porque a meta dele tá concorrendo com a minha. A pessoa que tá fazendo isso lá tá atrapalhando a minha captação. Aí eu, o que tá atrapalhando? Aí ele me contou toda uma história lá. Eu falei, pô, faz sentido. Vamos chamar fulano. Aí ele falou, fulano, a sua meta tá concorrendo com a dele. Como é que a gente faz? Não, mas aí eu tenho que fazer isso aqui, porque é o meu indicador. Mas você tá me atrapalhando. E é essa relação, pra mim, é essa liga. Não é a meta, o indicador, não sei o quê. É essa relação que tem que ter no dia a dia. Porque a meta pode mudar, o indicador pode mudar. Pode nascer um conflito que não foi previsto no início, né? E que precisa de reação. Ei, Fê, conta aí. Acho que o norte verdadeiro ajuda bastante nisso, né? Que é o ir para Paris, né? Então lá, como eu trabalho em supermercado, né? Então a gente tem o norte verdadeiro lá, que ele tem toda uma tradução mais bonita e tal, mas em linhas gerais é o produto na gôndola, né? Então todos nós trabalhamos para o produto chegar na prateleira para o cliente. Maneiríssimo. Mas assim, até o nosso CEO palestrou sobre isso no Summit, porque foram anos até chegar essa descoberta, né? Então parece muito simples, mas para a gente fazer isso acontecer Não é? no dia a dia, é igual você falou, uma trabalheira danada. E aí, inclusive, a gente estava discutindo hoje um pouco sobre o nosso roxinho, e amanhã a gente recebe o pessoal do Lean para clarear um pouco mais as nossas ideias e tal. Porque um dos inputs que a gente levantou nas primeiras discussões é justamente o fluxo de valor, né? Então, esse é um dos nossos desafios. Todas as pessoas terem consciência do fluxo de valor e ver qual é onde eu contribuo nesse fluxo de valor, nesse todo, né? E o ano passado, a gente desenhou um roxinho, porque o roxinho é igual a gente falou nos outros encontros, a gente vai aprendendo ano após ano, né? Então, o ano passado, a gente desenhou um roxinho com projetos específicos e esses projetos foram parar na mão dos gestores prontos. Assim, o desafio, né? O desafio pronto. E aí é como você falou, porque daí não gera aprendizado, né? Não gera discussão. Eu peguei isso pronto, eu vou executar. Então, o que a gente vai fazer esse ano, que é diferente, mas a gente ainda está montando, né? A gente não tem pronto. Então, a gente tem lá o desafio, fluxo de valor. Então, dentro do fluxo de valor, tem o desafio a curacidade de estoque, por exemplo. Uhum. Beleza, então, nós vamos fazer o exercício com os gestores envolvidos nesse problema, porque hoje a curacidade de estoque é um problema, para o produto chegar na gôndola. E Uhum. impacto está interligado. E aí, a ideia é esse gestor discutir e desenhar, olha, como é que eu vou contribuir com esse problema? Qual vai ser meu trabalho em 2026 para a gente ir trabalhando, fazer o PDCA desses projetos tal, e tá. E hoje a gente estava discutindo sobre isso, e é muito difícil, porque a gente não quer entregar pronto, mas também não dá para entregar muito macro, porque senão a pessoa não consegue entender, enfim. Então, a gente está no meio dessa discussão, mas acho que essa questão dos silos, o norte verdadeiro, não ter ele piora mais a situação dos silos. Com certeza. Diga, Renan. Ô, Fernanda, só confirmando aqui, você falou que você trabalha no mercado, né? Tipo uma rede.
e o objetivo dela é chegar o produto no cliente, né? Aqui em BH tem um supermercado, lá em BH tem um supermercado que chama Verdimar. Não sei se você conhece esse Conheço. pessoal. Concorrente, é? Eles fazem um negócio Não, mas eles muito são legal. maravilhosos. Ele faz um negócio muito legal lá. Por exemplo, minha noiva mora perto do Verdimar, então a gente costuma ir lá comprar as coisas. Vou lá, vou 10 vezes no mês. 9, na hora que eu chego no caixa lá para pagar, a menina do caixa lá me faz a seguinte pergunta: Você encontrou tudo que você Tudo que procurou? você procurou. É, tipo, é sensacional. Aí às vezes fala, Sensacional. não, tal coisa eu não achei, não. Aí ela vai, ou ela anota, ou ela fala, não, tem tal lugar. É muito legal. Maneiro. E no Verde Mar tem um negócio que é legal, é o seguinte: É o cara que tá simples, mexendo com né? Assim, queijo. O cara que tá mexendo com é queijo. simples, mas é difícil. Aí o cara tá mexendo com queijo. Eu chego para ele, seu amigo, onde tá a cerveja? Ele para o que ele tá fazendo, ele me leva lá. É uma cultura deles. Tipo assim, o cara, não, você vai ali na direita, você não. Isso é bem legal. Tipo assim, é uma E coisa aí o Norte que. Verdadeiro chegou no operador, né? O roxinho lá de É. cima, lá da estratégia, chegou no operador que está em contato com o cliente. Isso é sensacional. E eles agora estão com uma pegada de contratar gente mais velha no caixa. Tipo assim, aí são pessoas mais velhas, é até bem legal. Assim, eu gosto assim do atendimento deles, sabe? Eles me atendem super bem, assim, não tem que reclamar deles, não. E é uma perguntinha muito simples, muito legal. Tipo, você acha que encontrou tudo que você procurou? Aí o cara, aí eu falo, não tal coisa, não achei. Aí eles anotam e depois deve subir, né? A Sensacional. cadeia de ajuda vai escalar, né? A gente tem um fornecedor incrível, que é inclusive que cuida do nosso sistema puxado, é uma tecnologia sensacional e é em comum com o Verdemar. Justamente para você garantir mix e produto na gôndola, para que o cliente encontre tudo que ele achou e quando ele não encontrar, como é que a gente faz para identificar? Eu nem chutaria que era esse o norte verdadeiro de um supermercado. Mas é Óbvio, né? complexo pra caramba pra Igual, ô definir, Deise, né? Ser simples é difícil, né? Deise. Igual, por exemplo, no Norte Verdadeiro que eu criei na outra operadora, lá onde eu trabalhava, resolveu atender o cliente, resolver o problema do cliente o mais rápido possível. Porque se você vai no plano de saúde para pegar alguma guia, tipo assim, você tá com um problema, você tem que resolver ele rápido, ser atendido rápido. Então, quanto mais rápido ser atendido, melhor. Como, por exemplo, na lei, a gente tem até 21 dias úteis para liberar uma cirurgia eletiva. Isso dá mais de 30 dias. Uma cirurgia de joelho, por exemplo, que é eletiva. A gente fez um trabalho lá, a gente liberava em 10 dias, porque você tem que comprar material e tal. A gente gastava 21. Aí nas cirurgias que não tinha material, a gente gastava 15 dias e a gente reduziu para 1. Ai, que Entendeu? maneiro. Aqui na página 49, a gente avançando, eu acho que é o terceiro parágrafo que você falou, Érica, que fala desse tema. Além disso, metas são complicadas. Como se define quando uma meta é desafiadora, alcançável ou até mesmo boa? Para entender como o quão desafiadora uma meta realmente pode ser, o líder precisa entender o desafio enfrentado no Gemba. Qual é o potencial do indivíduo responsável pela meta? Cara, isso é muito complexo. É muito complexo, assim. Eu tô numa empresa gigante, né? Então, eu tô do CEO até o operador do aluno devem ter 8 níveis. E eles se esforçam a beça para estar no Gemba, para visitar a unidade, para entender. Mas esse gostinho dessa proximidade é difícil. Então, quando a gente faz um desdobramento de meta, né, do alto nível para cá, a ambição é difícil de se setar e dizer assim, isso aqui é pouco, isso aqui é muito. O meu time, eu sofro com uma parada que assim, essa é uma provocação que eu quero deixar com vocês, né? Qual que é o nível de definição do norte verdadeiro da área que vocês estão, sem olhar para a empresa, né? Se a gente só olhar para o nosso mundinho, cara, qual que é o meu norte verdadeiro da minha empresa? Quais são esses grandes objetivos? Quais são, né? E aplicar um roxinho nesse nível. E a gente tem um eixo, que é o gerenciamento diário, eu monitoro mais de 40 indicadores das minhas coordenações, que são indicadores que a gente bate para ver se a gente está ali com o negócio rodando direitinho. E aí o meu time fica surtado, assim, porque eles querem que tudo fique verde. E aí, eu não tô nem aí se é 95% de meta, aí fica assim, daí não dá para ser 100, tem que ser 95, porque 100 é impossível. Eu tô nem aí, eu fico tentando convencer, cara, a gente tá buscando 100, se foi 80, e 80 foi melhor do que 70, estamos no caminho certo, legal, parabéns. Não bateu 95, cara, a gente tá evoluindo, porque eu quero 100, eu quero o melhor de tudo, de todos os indicadores.
Então, essa mentalidade também de, cara, quero que tudo fique verde, lindo, maravilhoso, não faz as pessoas se desafiarem a outro caminho. Eu sou dessa área, esse é meu core, e eu tenho dificuldade de convencer meu time que, cara, meta é direcionador, né? Indicador é direcionador, é pra cá que a gente quer ir. Mas eu quero 100% de tudo. Aí fico surtado comigo, né? Ah, não dá 100% de tudo. Eu falei, tá bom, beleza. Que número você quer colocar aí? Coloca qualquer número de meta. E eu entendo que tem que ter um desafio, tem que ser bem dimensionado, mas é por esse motivo aqui, né? É tão difícil você qualificar com precisão o número ideal, que, cara, eu quero 100% de tudo. Aí. Ai, E essa maneiríssimo. questão do indivíduo, do potencial do indivíduo também é uma outra coisa que a gente descobriu apanhando também. Nas lições aprendidas do Roxinho de 25, porque a gente não se ligou nisso na hora que, assim, olha, tem um projeto legal. Ninguém fez a pergunta. A pessoa que vai cuidar desse projeto consegue cuidar desse projeto? A gente não se perguntou isso, e parece tão básico, e a gente não fez. E aí a gente estava conversando sobre... Porque a gente tem um trabalho, assim, bem forte das pessoas aprenderem Lean dentro da empresa, né? Porque justamente quando você vira um cara e fala assim, cara, vamos atrás do 100%, para não ficar todo mundo, cara, não, 100% não dá, 100% não dá. Então a gente faz um trabalho paralelo lá, é extremamente difícil. E aí a gente estava conversando sobre, esse líder, ele tá fazendo as práticas Lean ou não. X líder, tá bom. Aí eu parei e falei assim, tá, mas antes da gente saber se essa pessoa está ou não com as práticas Lean fazendo, né? Tá. A primeira pergunta é, ela tá de acordo com a atividade que ela faz? Porque também não há link salve se a pessoa não tem um conhecimento mínimo. Eu acho que o Lean também, vamos fazer Lean, vai consertar tudo. Poxa, também não é assim, né? A gente tem que fazer o básico antes, recrutou certo, sabe? A pessoa tá na atividade certa. Tá preparada, né? Tá pronta para fazer isso, né? E Pri? Nossa, isso faz tanto sentido. Eu estava fazendo um treinamento, não vou lembrar qual exatamente agora, mas eu escutei uma frase que, para mim, eu pensei assim, cara, é isso, a empresa é isso. Estava falando que às vezes a gente quer implantar tanta ferramenta, colocar tanta coisa ali, mas primeiro, a gente não sabe se precisa, a gente não sabe de qual a gente precisa, a gente não sabe se as pessoas estão capacitadas para fazer aquilo, e depois a gente culpa as ferramentas e os métodos. Então, assim, não funcionou. Aí a pessoa que eu estava vendo esse treinamento, o professor lá, ele pegou e falou assim, que hoje em dia a gente tem vários oceanos de implantação de metodologia, mas todos eles com um palmo de profundidade. Eu achei aquilo tão genial, porque na empresa que eu estava, se você parasse para contar, assim, tinha mais de 30 tentativas de várias coisas, e programas, e metodologia, e ferramenta, e projeto, e tudo. Só que aí você via que não explorava, às vezes, sei lá, Com o profundidade. básico dos 5 porquês, não explorava a ferramenta até ela dar o resultado, sabe? Falava, não funciona. Aí a gente que e eu trabalhava diretamente com isso, né? Eu dava todo o treinamento da parte de Lean dentro da empresa, e eu ficava, gente, não, vocês estão escolhendo a ferramenta errada, isso não implanta aí, sabe? Eu achei muito genial essa frase aí, a Fernanda falando me veio na cabeça agora. As pessoas não têm capacidade de absorver tanta coisa simultânea. Eu tenho uma discussão aqui que é contratação de consultoria. Eu contrato uma consultoria que vem, cobra uma fortuna para implantar um negócio que a gente não vai dar conta depois de manter, né? E essa preocupação que tem que... Não adianta você trazer uma bala de prata, um canhão, né? O canhão vai sustentar 2 semanas e depois a gente não consegue manter. O equilíbrio de escolher a ferramenta no momento certo, no time certo, se é a prioridade daquele negócio. A galera me fala assim, não deu atenção, não foi pra agenda, não funcionou. Eu falei, isso é uma resposta. Se a pessoa não tem tempo para fazer, é uma resposta. Não é para ser prioridade mesmo. Pra gente não ficar concorrendo com 400 demandas ao mesmo tempo, né? E de coisa que vai ficar um palmo de profundidade. Um pavor disso, das coisas não sustentarem, né? Renan. É o que eu bato muito na tecla com o time, geralmente, assim, quando a gente vai dar treinamento, quando a gente está começando a falar sobre Lean, é muito mais sobre o jeito de pensar do que a ferramenta em si. Eu vejo que, É assim, verdade. você ficar jogando ferramenta, igual, por exemplo, lá no hospital que eu trabalho, eu faço muita crítica pro meu take, eu falo assim, vocês vêm com uma Ferrari
Você sabe nem dirigir o Fusquinha. Assim, para que você traz uma Ferrari pra gente? Pro cara não sabe nem básico. Assim, teve gente lá que o computador parou de funcionar, é porque não tá ligado na tomada, sabe? Tipo assim, então aí o cara vem com 1000 ferramentas. Eu sempre falo isso muito pro meu time, assim, tá fazendo algumas medições lá, a pessoa, não, vamos comprar o sistema tal, não sei o que. Eu falei, gente, enquanto o problema não for resolvido no papel, enquanto a gente não conseguir resolver esse problema, eu simplesmente vou informatizá-lo se eu botar dentro do sistema. E as pessoas dizem, eu botar no sistema vai resolver o meu problema. Aí eu sempre falo assim, você está informatizando o seu problema. A única coisa que você está vendo Você é vai mais rápido, você vai gerar problema mais rápido. e as pessoas gostam muito assim. Vamos fazer igual, por exemplo, a gente está fazendo agora um treinamento lá nosso lá, a gente está fazendo um A3, abrimos 4 A3. Aí eu tô com um grupo lá que já tá lá na frente. Eu falei, gente, vocês nem desdobrou, vocês nem fecharam o lado esquerdo ainda. Não porque tá fazendo isso. Eu falei, gente, calma. Não que já pensou as ferramentas, vocês nem sabem a situação atual, como é que tá direito, vocês estão achando que é isso. Aí eu fiz 4 perguntas, tipo, pagaram e foram fazer de novo. Tipo, porque às vezes as pessoas querem, ainda mais hoje, vou para a geração mais nova, que já pegou com celular, computador, tudo, que a minha geração, eu vi o primeiro computador, né? Eu fui crescendo de acordo. Hoje, com a geração mais nova, que é tudo para onda, eu falo assim, joga o ChatGPT. Eu falei, calma, gente, vocês estão usando o ChatGPT errado, você tem que aprender a usar ele ainda. Você tem que aprender a escrever um pouco melhor, para vocês começarem a entender. Mas eu acho que é muito sobre isso, assim, eu vejo muito Lean, assim, é modelo de pensamento, você tem que mudar o jeito de você pensar. Aí eu falo, se a alta gestão não compra, é muito difícil, entendeu? Tipo assim, porque tem que vir de cima. Se a pessoa fala assim, olha, a gente está querendo fazer isso, a gente... Igual, por exemplo, eu cometi erros quando eu fui implementar Lean a primeira vez. Eu escutei a palavra Lean, fui para São Paulo, vi como é que funcionava, eu tenho consultoria. Tipo assim, eu queimei dinheiro, 6 meses. Tipo assim, eu falei, pô, bicho, por que eu fiz isso? Aí depois eu falei assim, não, vamos devagarzinho, a gente vai fazendo algumas coisas pequenas, igual eu falei na última vez, desde bater ponto, pedir um pão, que aí começou a ter um controle ali, aí depois fizemos 5S, a gente começou a fazer, eu falei assim, agora pode vir a consultoria pra gente fazer o primeiro roxinho nosso. Aí fez, aí começou a rodar melhor. Mas inicialmente, eu falo, o primeiro ano meu é só mostrar alguma coisa ali, bem leve, para as pessoas começarem a entender. Eu sempre falo, eu tive muita facilidade em melhoria, porque eu já sempre queria melhorar. Ver desperdício, eu demorei mais tempo. Então, aí eu falo, gente, eu demorei mais tempo para ver desperdício. Aprender a enxergar desperdício. Mas tem um livro do Ferro, que é aquele Enxuga Aí. É um livro super gostoso de ler. É, bem levinho mesmo. Bem levinho. A gente faz um exercício, a gente tem um GD da diretoria toda semana. E aí toda semana a gente lê um capítulo junto. E aí todo mundo fica junto, lendo junto, né? Muito maneiro. O Caminhadas pelo Gemba, acho que é do Oma, que também é desse jeitinho. Eu quero ver. E aí e ele falou justamente isso no capítulo dessa semana. Quanto é difícil, ele falou assim, é muito difícil. É muito difícil você ter esse pensamento. O pensamento de desperdício, o pensamento de melhoria. Então você tem que todo dia ir se treinando, todo dia se treinando, porque não é fácil. Ele fala bastante sobre ter essa cultura na empresa, né? Ele falou isso, não é fácil, porque mudar é difícil, né? E a gente não pode desistir. Dá trabalho pra caramba. E repetir, né? Porque é manter a constância de fazer GD, por exemplo. Cara, eu quero fazer GD. Antes, se você não tiver disciplina pra fazer bem feito, pra repetir 500 vezes a mesma coisa, você, cara, peraí, vamos voltar aqui pro básico. Vai só repetir o problema, tentar de novo. Temos 3 pessoas aqui. Vamos, Érica, primeiro. Gente, vocês falaram várias coisas, eu fiz várias conexões, né? Sobre, às vezes, a gente começa com um A3, aí é aquele problema, você começa a fazer algumas ações, começa a resolver, pelo menos voltar à condição padrão, básica, aí pronto, já deu resultado. Não, vamos agora atacar o outro problema, você nem terminou né, de aprofundar as causas, de endereçar as ações estruturantes, você fez ali um estanque, né? Não, aí o pessoal já quer pegar um outro problema, assim, eu vejo o quanto é desafiador, né, fazer todo rodar o PDCA de fato, né, e ele fala muito sobre um desafio, né, da empresa do livro, que era desenvolver as pessoas, né, na capacidade de solucionar problemas. Top. E aí ontem eu lembrei do Maurício de uma coisa que ele falou, não sei se foi no primeiro clube ou no segundo, porque que às vezes no Brasil o Lean, às vezes, ele não foi tão bem difundido, por causa que veio a ISO, e a ISO conseguiu, né, ter uma difusão um pouco maior.
E aí a gente está fazendo lá um treinamento de auditor interno, né, falando sobre a ISO, que é estruturada em PDCA e tal. E eu vejo que tem muita conexão, porque no final é sobre o modo de pensar, né, de sair dessa visão imediatista e estruturar as coisas, né? Então, independente assim, se é ISO com suas particularidades ou o modelo enxuto, mas é o modo de pensar isso que é difícil, né? Porque cada um já vem com o seu modo, e aí você consensar numa empresa com 1.000 colaboradores, não, gente, vamos pensar assim. Que aí é que está o desafio, né? Tipo assim, como organização, né? Boa. Renan. A dificuldade que eu tive aqui, né, é as pessoas aceitarem, tipo assim, quando é um consultor de fora, o consultor fala, não tem jeito. Eu falei, por que não tem jeito? As pessoas não questionam, as pessoas aceitam, é muito comum. Então, assim, quando eu falo, quando você começa a pensar mais nisso, você começa a questionar muita coisa. Igual, por Caramba, exemplo, a verdade. gente estava mudando de sistema. Aí o consultor falou assim, nós não tem gente fazer um sistema, não. Eu falei assim, meu amigo, quem criou o sistema foi um homem. Então o sistema ele tem que fazer o que eu preciso. Se esse sistema está fazendo, por que que você não faz? Aí apareceu a solução. Só que o meu time mesmo, assim, não, ele falou que não tem jeito. Eu falei, não, gente, não é assim não. Pergunto por quê. Então tem que dar outra solução. É questionar mais. As pessoas não questionam muito, elas aceitam muito. Ainda mais quando é externo, assim, parece que o consultor parece que ele sabe, parece que ele não erra. Aí eu falei, gente, o cara tá errado. Eu já vi isso em outro lugar. Aí eu falo, liga para outra empresa, pergunta para outra pessoa. Aí o time, com o tempo. Hoje meu time chegou para mim assim: não dá para trabalhar com essa pessoa, não. Eu falei, nossa, tá parecendo eu falando. Oi, Pri. Eu estava lembrando aqui que quando eu comecei a trabalhar nessa parte de fazer os projetos e tudo, as pessoas veem a gente que trabalha com Lean como se fizesse milagre, né? Aí que é um milagre para ontem e tudo. E assim, fazer mudança de cultura, você fazer um planejamento é difícil, mas mudar a cultura é difícil, nossa, ao cubo. E aí, trabalhando numa logística, numa ferrovia, que o histórico já é do pessoal que já trabalha daquela forma há muito tempo, não tem tanta coisa procedimentada, não tem tanto espaço para inteligência artificial, essas inovações, é tudo coisa de maluco novinho, sabe? Então, foi difícil. E aí eu fui muito questionada. Nossa, eu apanhei demais. Não é demais, demais, demais. E eu era muito questionada que fazia muita coisa, eu estava sempre ali com os grupos e tudo, e os resultados demoraram a vir. Chegaram, graças a Deus chegaram muito bons, mas demoraram o tempo que o processo precisava, né? E aí uma das coisas que eu falei numa das últimas agendas que eu tive lá foi que mudança de comportamento é igual quando acaba a luz na nossa casa. Acabou a luz, você senta no sofá e começa a mexer no celular ali. Por quê? Porque a luz acabou, você não tem o que fazer. Aí te dá vontade de ir no banheiro. O que é a primeira coisa que você faz? Você tenta acender a luz. Por quê? É costume. Você está acostumado, você está condicionado a fazer aquilo ali. Então não é te dando a informação. Você tem informação que não tem luz, que nada vai funcionar, e você estava no sofá por isso, só que não é mágica para mudar. Então, isso é uma coisa assim, extremamente simples, que é apagar uma luz. A gente tem dificuldade, e garanto, se você sentar no sofá, mexer no celular de novo, for no banheiro de novo, ou for na cozinha, você vai fazer a mesma coisa. Até você entender que não tem a luz e tudo, aí a luz volta. Então, para mudar, e de várias pessoas, assim, que um vai influenciando o outro, assim, é difícil. Aí acabou que depois, quando é muito mostrar valor, né? Quando o resultado chega, aí Ajuda tudo que muito. você passou lá, aí já muda muito, muito essa ideia. Não, funciona, funciona, mas até chegar lá é um caminho. A gente tem que ser resiliente, porque se desistir ali no início é Né? É difícil. fácil desistir. Você vê que todo lugar que a gente fala sobre Lean, pensem comigo nos ambientes que vocês passaram, vivem e tal. Quando a gente está discutindo qualquer que seja a ferramenta, a gente acaba em cultura, acaba em comportamento, acaba em disciplina, acaba. Não dá para dissociar uma coisa de outra, né? A ferramenta, ela é meio, mas quem conduz as ferramentas são pessoas que têm que querer fazer isso, que têm que estar engajadas. Pô, apanhei a beça. Pra caramba também, porque eu tinha essa visão técnica bonita, né? De tipo, tem a resolução dos seus problemas. Então, ó, a ferramenta é linda, tá aqui, tchau. E não sustentava as paradas. Por quê? Porque são pessoas. Ainda que sejamos engenheiros, técnicos, Lean, entendemos de indústria, de ferramenta, pode listar o Lexo Lean, acaba nas pessoas, né? E Maurício?
Estamos Erika estava caminhando para o final falando também. daquela a mensagem que eu falei, né? Mas na verdade eles não entenderam nem a ISO, tá? Essa aqui é a verdade, tá? Nem a ISO foi bem entendida na época, né? Então eu postei lá aquele não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, né? Aquele. O livro lá, o FM. Não, um link de um artigo, um senhor Não li esse, não. da. Ah, esse aí, eu sou bem honesto, assim, tá? Se vocês não entenderem o que está escrito ali, vocês têm que dar alguns Volta. passos para trás, tá? Porque ali é uma pessoa assim bem, ele é de ISO, né? Só que quando ele fala de parte operacional, né? Porque a ISO ela é muito focada na parte, somente auditoria, né? Auditoria do board, né? Das pessoas da alta administração, né? Aí juntando aqui, né? Com a nossa ideia aqui, né? Do roxinho, né? A gente tem que saber um direcionamento, né? E a ISO também cobra isso. Cobra um direcionamento, só que o auditor não fica no... A maioria da auditoria dele é fora da sala do diretor, sendo que mais de 60, 70% dos itens estão, adivinhem quem? Na diretoria. A maioria da auditoria tinha que ser com a pessoa da alta direção e não na fábrica, né? E as pessoas fazem o contrário, porque a pessoa não está preparada para auditar um diretor de uma empresa. Falta conhecimento. É a ideia que a Priscila falou, né? Do raso, né? A pessoa está no raso ali, não tem essa condição, né? Então é da mesma forma aqui, né? Primeiro você está buscando os inputs, né? As informações para depois desdobrar de algo, né? É isso, partir de uma coisa maior. Sim, tem que ter algo palpável, né? Absolutamente. A gente está caminhando aqui para o fim, chegando no nosso tempo, mas eu não posso deixar de citar a página 52, que eu gostei muito. Que eu acho que resumiu bem o negócio todo. Se a gente construir a 52, envolvendo as pessoas, né, desenvolvendo de forma colaborativa, essa 52 virou meu mantra, assim, para tentar simplificar os meus 1000 indicadores aqui nesse eixo. Eu espero, quando fechar os meus desdobramentos, chegar nela. E uma frase que me pegou muito foi no 54, no final do 54, que ela fala ali, penúltima linha, antepenúltima linha. O Hoshinkanri não é sobre formulários, é sobre a estrutura e a cultura de gestão. Achei lindo, coloquei até um coração. É isso, assim, né? Nunca falei de Hoshin aqui, as pessoas não conhecem essa palavra, mas é essa cultura de gestão de uma empresa que aprende, de uma organização que aprende, porque ela incorpora isso como um modo de se orientar, de se manter. Pô, lindíssimo. Acho que alguém tem mais algum comentário final aqui, avançando para o catball horizontal, para a gente partir para o nosso finzinho. Tá? No próximo vai ser já, vamos pular para o A3? Já direto para o 3? Estou vendo se tem alguma coisa ainda que caiba aqui para a gente aprofundar. Acho que a gente falou bem do catball horizontal, que é da página 59, da importância dessa conexão, né, horizontal, e as áreas informando isso. A matriz ajuda a identificar que nível de investigação adicional era necessário para compreender. Eu acho que a gente abordou bem. Considerações fundamentais na 62, objetivos do Roxin, atividades do Roxin, metas métricas. Líderes do Roxin. Estabeleça a liderança com base na responsabilidade, não na autoridade. Ai, que top. Difícil. Tem essas matrizes de consenso também, que eu achei legal, né? De ser preenchida, né? Pra todo mundo estar top. na Tem razão. mesma linha, né? Ô fulano, então, ninguém aqui vai criar a sua solução para você me jogar uma batata quente aqui, não. Aqui, né? Mas Área isso de ajuda suporte, até na apoio. distribuição também. Olha lá, consenso atingido, né? Mas isso ajuda até na Consenso. distribuição também, porque você imagina, você começa a colocar os problemas ali, e aí a área de apoio, TI, aí você olha e fala, será que o TI vai conseguir apoiar todo mundo assim? Ajuda até a visualizar isso, né? Eu achei massa. E eu acho que ele traduziu de uma forma simples, era isso que eu sentia de dificuldade nas outras literaturas que falavam sobre esse assunto, de ficar muito no nível teoricão, que eu não conseguia aterrissar, enxergar
essa sustentação. Eu acho que aqui dá para praticar, né? Com base nesses dados, eu tenho me inspirado muito dessas tabelas, colunas para alinhar com as pessoas aqui. E acho que tem bons passos pela frente. O manual, Então, né? Esse livro é incrível, né, gente? Esse é diferente. Simples, diretão. E difícil de alcançar. Difícil de aplicar com a profundidade. Eu tô assim com a minha expectativa alinhada. Baby steps, consistent steps, né? Cara, um pouquinho mudando, entendendo, aprendendo, praticando, para me familiarizar. Com o meu time já fiz mais direto, né? Mas o meu time, assim, daqui para dentro, estamos caminhando bem. E acho que ajudou demais, demais. Agora para o nível maior, vamos pedalar um pouquinho. Algum último comentário, gente, para finalizarmos? Podemos partir por nosso Plus Delta. Ô, Deisa, qual que é o seu nome? Tem que ter uma foto dele. Tem que ter uma foto. Oi, Rê. Uma coisa que você falou que eu ia falar, uma coisa que eu fiz que deu muito certo, eu falo que é agregar CPF. Você começa a agregar CPF para o seu, porque quando você chega, você é muito estranho, é um corpo estranho. Então, o anticorpo ele ataca esse corpo estranho. Então, as pessoas não vão absorver. Aí você começa a fazer alianças. Eu falo assim, eu falo que aprendi a jogar o jogo. Aí eu vejo Play quem the que eu posso game. brigar e vou agregando CPF para mim, porque essas pessoas acabam influenciando outras pessoas. Aí você fica com. Eu falo muito pro meu time, assim, falo pra minha liderança, né? Vocês têm que agregar CPF, vocês estão muito preocupados em ficar apontando quem errou, e vocês não agregam CPF, depois a gente fica batendo cabeça aqui para resolver problema. Cara. Se não fizer sentido pro game, cara, não, para todo mundo, se a gente não gerar esse engajamento, tem que ir lento para depois ir rápido. Essa comunicação, essa abordagem mais individualizada tem essa pegada também. Não dá para fazer sozinho. Não dá. Quer fazer grandes mudanças sozinho, você não vai. Então, descobre um jeito de agregar CPFs que vai ser mais produtivo, mais consistente, mais profundo. E vamos fazer uma foto então, Pri? Com você aqui com a gente, primeira vez. Naoki Ota. É assim que fala seu nome? Eu tô falando certo? Naoki Ota. Boa. Boa noite. Tudo bem? Então, com vocês aqui juntos pela primeira vez, vamos fazer uma foto. Peraí, como é que faz? Print. Sorriam. Acho que foi. Deixa eu tentar. Se eu não fechei o olho, tá tudo certo. Acho que foi, hein? Gente, foto sempre. Eu teve a primeira foto do clube, eu saí com o olho fechado. É de praxe. Olha, é raro, mas acontece sempre também. Isso, Não, tipo fazer assim, isso. ó, uma forçada. Sabe? Deixa eu ver se eu consegui colar. Todo mundo rindo, lindo, sim. Pronto, postei lá no nosso grupo. Plus e Delta. Pri, na hora que é a primeira vez, é o finalzinho, a gente faz Plus é o que funcionou bem hoje e o que deve melhorar. Do último, a gente falou sobre a gente não ter conseguido concluir os capítulos. Eu tentei ser um pouco mais diligente aqui para a gente avançar bem. Acho que a gente cobriu bem o capítulo inteiro, que era um dos maiores. Então, eu acho que para o próximo, a gente vai por a parte 3, que é desenvolvendo o resto das áreas, que entra no tema dos A3. Vocês acham que a gente consegue fazer o 3 e o 4? Acho bom fazer só o 3. O 3 rende, né? Tô vendo Porque aqui. o 3 tem o A3, né? A ideia do A3, né? É verdade. Aí Então, se vocês, como eu tinha mencionado, né? A gente faz o A3, aí eu tento ver com a agenda com o Celso, né? O Celso Isaac, que era ex-gerente da Toyota, né? Ele saiu agora, né? Da Toyota Bushoku, né? Aí ele vem fazer uma com a gente aqui. Aí ele fala roxinho e A3 isso, junto. a gente faz junto faz o nosso e depois chama ele ou É, faz na a gente sessão junto? faz o Chile, né? Faz o encontro, igual aqui a gente está fazendo. Tá bom? Aí na outra semana eu vejo qual que é a, a agenda dele, né? Fechou. Aí ele fala sobre a 3 e vê o que consegue agregar aqui para a gente. Tamo junto. A gente pode fazer o próximo encontro, o dia 2, eu já tô vendo que quinzenal vai dar dia 2. Dia 2 eu não vou poder. O grupo temos sido nós. Vez ou outra vem uma outra pessoa aqui, mas vocês topam se a gente mudar para segunda, dia 1? Funciona para vocês? Segunda, dia 1.
Eu ainda não 1º de consigo, dezembro. vou ter que só assistir mesmo. Maurício. Esse horário aqui eu não vou estar aqui. Dia 2 eu não Segunda. consigo. Vai ser a confraternização da empresa aqui do time. Vou estar bebendo uma em Dezembrão. homenagem. Importante isso. Não é? Comemorar o ano que passou. Dia 1º, eu vou pular você, Maurício. Tá bom. Conduzir aqui, você vê gravado só pra gente conseguir conciliar. Mais uma vez, aviso no grupo. Obrigada, gente. Foi super rico, como sempre. Sempre bom encontrar gente que tem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, que passa os mesmos perrengues e que tá aqui resiliente, lutando pra fazer um mundo mais limpo. Vamos seguir junto, Opa. tá bom? Um beijo. Boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vai dormir, Érica. Eu vou. Tchau. Tchau.